Oi, gente, eu sou a Carol, eu sou obstetra do Grupo Santa Joana e eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as dúvidas que surgiram após os posts de parto normal. A primeira pergunta que apareceu é como que eu vou saber se já tá na hora de ir pro parto? Gente, é muito tranquilo, na verdade. Vocês vão conseguir perceber porque o seu corpo vai dar sinais de que tá na hora. Então, em geral, você começa a ter contrações que acontecem de maneira rítmica, regulada e que começa a incomodar um pouquinho mais e a cada vez vai ficando um pouco mais de incômodo e você vai acabar precisando fazer uma avaliação médica. Pode acontecer de você ir até o hospital achando que tá na hora de ganhar neném e não ser a hora? Pode acontecer. Mas, em geral, se você sentir o seu corpo, você vai ter bastante resultado. Uma das dúvidas foi se após a cerclagem a paciente consegue sentir se a bolsa vai estourar. Consegue sim. Caso rompa a bolsa, você vai sentir normalmente o líquido escorrendo por via vaginal, como se não tivesse ponto de cerclagem. E aí, caso isso aconteça, é importante ir para a maternidade para que seja avaliada a necessidade de retirada do ponto de cerclagem. E sempre que você estiver perto com indicação de parto, é importante tirar o ponto para permitir que você entre em trabalho de parto. Como que você pode saber se você tem uma condição propícia para o parto normal? Na verdade, gente, em geral, sim, nós temos condições propícias para o parto normal. A gente tem que lembrar que o parto normal é aquele que é o mais natural possível. Então, em geral, sim, a gente tem condições propícias. Qual é a grande questão? Muitas coisas acontecem na dinâmica do trabalho de parto em si. Então, em algumas situações, a gente só vai conseguir visualizar e entender no momento que você já estiver em trabalho de parto. E a nossa equipe vai estar pronta para estar perto de você e poder te guiar e te orientar do jeito que você precisa. Ou o seu médico, com a equipe do seu médico, ou a equipe do plantão, para que você possa ter confiança. É importante que você se sinta confiante para poder realmente ter uma experiência de parto bem legal. A outra pergunta é se existe algum momento em que a gente possa precisar usar o fórceps. Sim, o fórceps pode ser utilizado em alguns casos muito específicos. Então, na verdade, são pouquíssimos os casos que acabam precisando de qualquer tipo de ajuda para nascimento. Pode ser usado o fórceps ou o vácuo extrator, depende da equipe que estiver acompanhando vocês e da situação realmente que estiver. Em geral, o fórceps ele é utilizado atualmente só nas situações em que está muito próximo do nascimento. Ele não substitui a cesárea e não são partos que se concorrem. Na verdade, o fórceps ele pode ser necessário, em especial se eu tiver algum tipo de sofrimento fetal em que eu precise nascer o mais rápido possível e o bebê já está pertinho de sair. Então, sim, pode ser utilizado, mas é raridade e não deve ser uma preocupação para as nossas pacientes. A outra pergunta é se é possível ficar na banheira durante o trabalho de parto. Sim, durante o trabalho de parto é bem tranquilo ficar na banheira. É um ótimo método para alívio da dor e costuma aliviar bastante, em especial nas fases iniciais do trabalho de parto. Com relação a ganhar o bebê na banheira, a gente não costuma indicar muito, porque realmente é um pouco mais difícil de garantir que você e o bebê fiquem bem nesse período expulsivo dentro da banheira. Outra das perguntas é se pode ficar com acompanhante. Sim, você pode ficar com acompanhante durante todo o período do pré-parto, do parto e do pós-parto, e depois que você for encaminhada para o quarto também. Então, o acompanhante pode ficar com você durante todo o momento. Com relação à hora de ouro, a gente consegue que o bebê fique direto com a mãe. Se ele nascer em boas condições, de 9 meses de gravidez, ele vai ser colocado direto no colo da mãe e ele fica com a mãe a primeira hora de vida, independente da via de parto, no parto normal e no parto cesárea. Então, a gente sempre vai conversar com a paciente, vai fazer as orientações específicas e tenta sempre priorizar o contato pele a pele logo após o nascimento e ao longo da primeira hora de vida. Então, sim, o bebezinho fica com você e se for necessário qualquer tipo de cuidado, ele vai ser cuidado ao lado da mãe, dentro do próprio local, caso ele seja um bebezinho que nasça de 9 meses. É muito importante que a paciente possa se preparar para ter o parto vaginal.
O preparo para o parto vaginal, ele envolve, na verdade, entender os processos que estão acontecendo, envolve entender que o seu corpo tem o seu tempo, tentar ajudar com alguns exercícios, com alguns posicionamentos, mas também entender que é um processo natural. É muito importante que a paciente esteja tranquila para poder passar por esse processo, porque quando a paciente está tranquila, está confiante, com certeza a experiência de parto dela é muito melhor. Com relação ao melhor momento para ir para a maternidade, então a gente sempre tem os sinais de alerta, tá? Então, que são perda de líquido, sangramento por via vaginal, ou se o bebê estiver mexendo menos, são sinais de que você deve procurar a maternidade. E se estiver com contrações que acontecem de maneira rítmica, reguladinha, em geral com intervalos menores do que 5 minutos. Então, são sinais de que a gente pede sempre que a paciente procure a maternidade. Uma das perguntas é se existe um protocolo para fazer o parto de pacientes que têm sorologia positiva para HIV. Sim, as maternidades do Grupo Santa Joana têm protocolo para poder cuidar dessas pacientes de uma maneira adequada. O Santa Maria tem a disponibilidade para o cuidado, conforme foi perguntado, e a gente tem todo o protocolo de cuidado com a mãe e com o bebê, independente se a carga viral é detectável ou indetectável. Com relação à pergunta se o sobrepeso tem impacto para o parto normal, não tem. Na verdade, o parto normal ele é dependente de uma dinâmica entre a pelve materna e a cabeça do bebê. O fato da mamãe ter um peso adequado, ou ter sobrepeso, ou ter obesidade, não tem impacto negativo para o parto. O mais importante é o impacto que tem para a saúde da mamãe, em especial se ela tiver diabetes gestacional, que a gente sabe que acontece mais nas pacientes que têm sobrepeso. Então, se você tem diabetes gestacional, é muito importante que tenha um controle adequado da dieta para não ter repercussão para o bebê e daí possibilitar um parto normal, tranquilo e seguro.